Procurando Dylan, episódio 3, gravando. Em 2016, a Academia Sueca deu a Bob Dylan o Prêmio Nobel de Literatura. Foi uma importante conquista, foi a primeira vez que um compositor ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. Creio que foi não só pela sua poesia, mas por toda a sua música e pela importância da sua produção musical durante todos esses anos. O músico tinha, na época, 75 anos. Essa conquista foi muito importante e, na época, ele não foi receber o prêmio, mas foi Patti Smith a receber o prêmio em seu lugar. A secretária da academia disse, na época, que há 54 anos ele se reinventa, constantemente criando uma nova identidade. Foi muito interessante que ele tenha obtido esse prêmio, eu acho, assim, do meu ponto de vista, muito simbólico e muito emblemático e muito contemporâneo que Bob Dylan tenha obtido esse prêmio. Bob Dylan publicou em 2004 o livro Crônicas, que no Brasil saiu pela Planeta, é o Crônicas volume 1. Eu tô até hoje esperando o volume 2, o livro é muito bem escrito, ele é como que memórias, fala de quando ele foi para Nova York, fala muito sobre os primeiros shows, as músicas, gravação de discos, de álbuns, é muito legal. Antes disso, ele já havia escrito em 66, o livro Tarântula, e no Brasil, esse livro foi publicado pela Brasiliense, numa tradução do Paulo Henriques Brito, em 86. Esse livro saiu aqui no Brasil pela Planeta, pelo selo Tusquets, e saiu agora em 2017, e numa tradução do Rogério Galindo. Tem até um prefácio do Walter Ugumãe. Por exemplo: desculpe por não escrever antes, tive que arrancar uns dentes. Finalmente li o Gatsby, que puta livro bom, aquele gato realmente conta as coisas como elas são. Tudo meio parado por aqui. Chuck tentou fazer o burro pular uma cerca, dá pra você imaginar o que aconteceu. Mana casou com um verdadeiro cachorro, dei-lhe um soco de cara. Te vejo no dia de ação de graças. A stripper entra usando uma aliança no dedo, pede uma limonada, mas diz que troca por um sanduíche. O jornaleiro a agarra, grita: Senhor, tem de piedade. Eu acho interessante, é de 66, é completamente diferente de Crônicas e também completamente diferente das canções dele. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. Na cerimônia, ele não foi. E quem foi receber? Quem foi essa cerimônia? Foi a Patti Smith, que é uma amiga dele e uma cantora que foi, assim, sempre muito influenciada por ele. Na cerimônia foi muito emocionante, ela cantou uma canção do Bob Dylan, que é uma canção de 62, uma canção muito importante dele, chamada A Hard Rain's a Gonna Fall. Ela se emocionou bastante no meio da cerimônia, essa música tá na internet, todo mundo pode ver, e é bem tocante ver a Patti Smith cantando e se emocionando, parando de cantar e recomeçando numa boa. I apologize. Sorry, I'm so nervous. So a newborn babe with wild wolves all around it
E no livro da Patti Smith, Só Garotos, ela fala várias vezes no Bob Dylan, né, contando toda a influência que ele teve sobre ela. Então, aqui eu vou ler assim, algumas partes. Ela conta que acendemos velas quando ele sofreu um acidente de moto. Eu pregava fotos de Rimbaud, Bob Dylan, Lott, Piaf e John Lennon sobre a escrivaninha improvisada. Comprei um songbook de Bob Dylan e aprendi alguns acordes. Mas, apesar de toda a agitação à nossa volta, eu podia sentir outra presença, tão certo quanto o coelho sente a ação da caça. Ele estava lá. Subitamente entendi a origem da eletricidade no ar. Bob Dylan tinha entrado no bar. Para mim foi como uma noite de iniciação, na qual eu tinha que me tornar completamente eu mesma na presença daquele em quem eu me inspirara. Então, Bob Dylan, ele exerceu uma influência muito importante e ele pediu para Patti Smith representá-lo nessa cerimônia, e ela foi lá e cantou essa música, A Hard Rain's a Gonna Fall. Essa música, a história dela também é muito importante. Ela foi composta em 1962. Ela aparece pela primeira vez no álbum dele, The Free Willing Bob Dylan, que é de 1963, e ela tem uma história assim bacana. Ela foi composta na época da crise dos mísseis, da Guerra Fria, quando se temia assim uma bomba atômica, mas ele já explicou várias vezes que a hard rain não significa uma chuva atômica, é simplesmente uma chuva forte. Bob Dylan fala isso, e que cada frase da música é uma frase, poderia ser uma música autônoma, mas como ele não teria tempo para escrever uma música para cada uma daquelas frases, ele juntou tudo na mesma canção. Eu achei bacana ele dizer isso, né? Ele diz que não importa assim o que a música significou para o passado, o que importa é para onde uma canção pode te levar para o futuro. Então, assim, foi bastante simbólico a Patti Smith ter cantado justamente essa canção nessa cerimônia do Prêmio Nobel. Havia um requisito para o Bob Dylan receber o prêmio em si, que era o valor do prêmio, dinheiro. Ele precisava entregar um discurso. Esse discurso, ele tinha que entregar uma fita gravada com o discurso. Isso ele só fez em 2017. E esse discurso está no site da Academia Sueca, e é um discurso muito bonito. E o discurso está transcrito aqui no site da Academia, e o Bob Dylan faz referências a todas as obras literárias que o inspiraram, né? Fala bastante do Viagens de Gulliver, Don Quixote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Conto de Duas Cidades do Dickens, e longamente sobre Moby Dick. Fala muito do Moby Dick, da influência do Moby Dick, e por último fala da Odisseia bastante, e termina dizendo que todos esses autores e toda essa literatura sempre influenciou a sua música, suas composições, e ele termina dizendo que ele retorna uma vez mais a Homero, e que diz Sing in me, O Muse, and through me tell me the story. Cante em mim, ó Musa, e através de mim, por mim, conte a história. Então ele se coloca, ele se define no final das contas como um contador de história. Então não é nem um poeta, não é nem como um poeta que ele se define, mas é como um escritor, um contador de história. Ele está bem posto realmente como um escritor merecedor e representativo, um escritor contemporâneo que obteve o Nobel em 2016. Então dá para ver que é um artista completo e complexo,
e variado, escreve prosa, uma prosa que está nas canções dele, porque muitas canções são contos, a gente que lê as letras, muitas de longa duração e outras são poemas, e o Prêmio Nobel está aí para valorizar esse compositor que é um escritor sem dúvida alguma. A dica dessa semana é o álbum Blonde on Blonde, que é de 66, onde ele tá com o cachecol, que a Pat Smith menciona no livro Só Garotos, onde tem uma música que eu gosto bastante, que é Visions of Johanna. Esse álbum é muito bacana e tá no Spotify também. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.